Amém? Vamos orar então? Senhor Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por esse ambiente, por esse momento, a qual o Senhor tem concedido a cada um dos teus filhos, dentro do tempo, de estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, mas o teu Espírito, de forma espiritual, está em nós, entre nós. Que o Senhor possa nos usar como um canal transmitor da tua palavra, que eu possa ser direcionado pelo teu Espírito em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa lançar luz sobre a nossa ignorância e que nós possamos encontrar pérolas, que nós possamos encontrar, Senhor, dracmas perdidas, mediante a luz acesa do Espírito de sabedoria e de revelação, para que assim possamos nos alegrar, ó Deus. Rasgue a nossa ignorância e que apenas a Tua palavra seja a primazia entre nós. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, nós estaremos meditando, falando um pouquinho sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, ou, dependendo, até pós-tribulacionista, mas nós vamos tomar por base o arrebatamento pré-tribulacionista. Lembrando que na aula passada a gente disse, aqui nós falamos, na verdade, sobre uma questão de um pensamento pré, pós e dos quais, muitas vezes, eles apontam o outro como errado e apenas o dele ser certo. E nós estamos aqui, eu gosto de usar um exemplo de uma gangorra, né? Uma gangorra sem um ponto de equilíbrio, dependendo, né? Se tiver muito peso, ela vai ficar desproporcional. Então nós precisamos equilibrar no meio, colocar um centro aqui e ponderar cada um dos pesos para que assim mantenha o equilíbrio, ok? Então, nisso é o que nós precisamos compreender. Os irmãos aí dizem que está tendo interferência aí ou não? Ou está bem assim? Me avisa no chat aí, ok? Então, o que nós precisamos compreender e entender a respeito disso? Será que de fato um está certo e o outro está errado? Será que existe apenas um único arrebatamento? Ou de fato existe dois arrebatamentos? Porque se de fato existir apenas um arrebatamento, então alguém está sem lógica nesse contexto. Agora, se conseguirmos pelos textos encontrarmos dois arrebatamentos, nós podemos dar as mãos e ir para uma mesa, repartir um pão e tomar um bom e delicioso café. E essa é a nossa intenção. Aqui é a nossa intenção. Qual? Lançar luz para que assim possamos enxergar, e aqui eu já digo de início, e talvez para você possa ser até que algo novo, embora nas Escrituras não há nada de novo, o que é novo é a percepção que nós temos a respeito daquilo que até então a gente não tinha enxergado, mas nada é novo. Tudo já está revelado nas Escrituras, o que nos falta é o conhecimento daquilo que já está lá. E nós aqui, então, já iniciamos desde já dizendo que simplesmente existe, biblicamente falando, sem dúvida, no mínimo, dois arrebatamentos. Quantos? Dois arrebatamentos. Ok? Dois arrebatamentos. Tá certo? Deixa eu verificar aqui para vocês aqui. Eu vou mutar aqui. Então, nós precisamos entender a respeito dos textos, ok? Por quê?
E aqui eu já dou um insight, ou seja, eu já levo você a pensar o seguinte: todos nós, praticamente, e isso principalmente aos denominados pentecostais, se prega, se ensina muito que nós vamos subir mediante o som da última trombeta, ok? Ao som da última trombeta. Dessa, ou das quais, nós conhecemos muito, principalmente por Paulo. Paulo ele cita em 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo de número 4. Ok? Ponto. O problema é que Cristo ele anuncia também uma trombeta em Mateus 24, e o maior deles sobre as trombetas está com João em Apocalipse. Vamos ler esses textos rapidamente? Os de Paulo ficam em Coríntios capítulo 15, versículo de número 52. Eu vou lendo para ganharmos tempo, se você só quiser anotar. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, ponto. Então aqui está evidente sobre uma trombeta. E Paulo está dizendo que a última trombeta soará, ok? Versículo 53 diz, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ele está falando também da ressurreição, ok. Vamos voltar um pouquinho à escritura, vamos lá para Mateus capítulo de número 24. Capítulo de número 24, o versículo de número... Vamos ler o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, peraí, se sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, é porque todos vão ver. Então, qual é o contexto que Jesus está falando aqui? O contexto que Jesus está falando é da sua volta no final da grande tribulação. Então vamos lá. Vamos delimitar isso aqui para entendermos. Então eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. Então eu tenho um ponto inicial dos últimos 7 anos, ok? Por quê? Porque das 70 semanas de Daniel no capítulo 9, já se cumpriram o quê? 69, ainda resta uma. E essa última semana de Daniel são 7 anos que resta para a chegada do milênio, os 1000 anos literais na Terra. Então vamos lá. Tem um início. Qual é o início? O início nós sabemos que vai ser simplesmente com a aliança de 7 anos, conforme Daniel capítulo 9 também. Então quando iniciar esses 7 anos, ok? Nós temos um período denominado por muitos de princípio das dores. Alguns dizem que nós já vivemos o princípio das dores. E está tudo bem. Eu, particularmente, corroboro muito que o princípio das dores ainda iniciará no início dos 7 anos. E não que vivemos. Ok? Nós viveremos o princípio das dores, se estivermos vivos, no início dos 7 anos. Ok? No meio dos 7 anos, haverá um rompimento da aliança de 7 anos. E é aqui que também nós vamos aprender nas próximas aulas o seguinte. Se eu perguntasse para você, quantos anos são de grande tribulação? Responde aí no chat, pessoal aí. Se vocês conseguem aí. Quantos anos são de grande tribulação? Responde aí no chat. Bom, nesse sentido aí, quando nós formos entender sobre a grande tribulação, tiver uma aula específica para isso, nós vamos perceber que a grande tribulação não se dá no início dos 7 anos. Não se dá no início dos 7 anos. A grande tribulação, ela inicia no meio dos 7 anos. Em outras palavras, se são 7 anos e ela inicia no meio, quer dizer então que é apenas 3 anos e meio.
ok? A grande tribulação não é 7 anos, a grande tribulação são 3 anos e meio. 42 meses, 1.260 dias. Tempo, tempos e metade de um tempo. Nós vamos entender, só estou adiantando algumas coisas para contextualizar o que nós queremos, aonde nós queremos chegar, ok? Eu quero chegar ao seguinte, porque independentemente se você é pré ou mid, qual que é a semelhança entre um e o outro? O que difere um pré e um mid clássico, o que difere eles é o tempo que acontece o primeiro arrebatamento. Por quê? Porque o pré-convencional, o pré-tribulacionista convencional, é aquele que antes de iniciar os 7 anos, a igreja ou acontece o primeiro arrebatamento. Ok? Esse é o pré-tribulacionista clássico. Por que pré-tribulacionista? Porque, como ele está sendo arrebatado no início dos 7 anos, também não estará aqui no meio, que é do qual vai começar o período da grande tribulação. A ira do dragão. Outra coisa que eu deixei muito claro também no nosso livro. Não confunda a ira do dragão com a ira de Deus. Segundo, como o Novo Testamento é escrito dentro da sua originalidade, com a língua grega, para nós ira é ira. Porém, no contexto bíblico existem 2 tipos de ira. Tudo também se equivale e pode sim se remeter ao Senhor. Mas existe ao tínamos, se não me falha a memória, e ao orge, ou orge, ok? No grego. São 2 tipos de ira dentro do contexto. Nós precisamos atentar para isso. Mas, em suma, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Grande tribulação é a ira do dragão. Ok? A ira de Deus não é a grande tribulação, pois esta é do dragão. A ira de Deus é derramada no contexto da ira do dragão. Em outras palavras, a ira de Deus são as suas 7 taças, descritas lá em Apocalipse. Então, olha quantas coisas nós já podemos, assim, falar que esclarecemos aqui. Dentro de alguns contextos mais convencionais, grande tribulação seriam de 7 anos. Mas nós já estamos limitando aqui, é claro que nós vamos aprofundar, mas nós estamos dizendo aqui que, na verdade, é apenas 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, ou 1.260 dias, ok? E já também esclarecemos aqui que a grande tribulação não é a ira de Deus, é a ira do dragão. Porque a ira de Deus são as 7 taças no final da grande tribulação, que é a ira do dragão. Então não podemos confundir isso, ok? Então voltando. O que se assemelha, então, no pré-convencional e no mid-tribulacionista? Eu costumo dizer o seguinte. O problema não é ser mid. É só você fazer o seguinte. Quando você entender isso aqui, é você dizer o seguinte. Você é mid-pré-tribulacionista. Ok? Mid-pré-tribulacionista. Então, o que tem de semelhança entre o pré e o mid? Se a grande tribulação são os últimos 3 anos e meio, você consegue entender e corroborar comigo que o pré, que tem essa visão convencional, que sobe antes do 7, não passa pela grande tribulação, assim como também o mid pré-tribulacionista, que esse arrebatamento que para os pré-convencionais sobe antes do 7, ele só muda o tempo. É no meio. Então, tanto pré-convencional, tanto quanto o mid pré-tribulacionista, agora entendendo que o período da grande tribulação não é no início do 7, mas é apenas um tempo de 3 anos e meio, ambos, tanto um quanto o outro, a igreja não passará, ou em algumas, ou para melhor entendimento, os cristãos, ou boa parte deles, ou para também, eu gosto mais disso aqui, a minoria deles não vão passar pela grande tribulação. Em outras palavras, tanto o pensamento pré-convencional ou mid pré-tribulacionista
ambos não passarão pela grande tribulação que é a ira do dragão. E aqui eu preciso também dizer para vocês, meus irmãos, o filho do pecado, filho da perdição, o homem do pecado, o homem iníquo que Paulo cita, ele não se manifesta no início do 7. Até isso nós precisamos entender. Me dá um texto. Vou fazer igual o César Cavalcante. Me mostra, me dê um texto que o anticristo vai se manifestar como anticristo no início dos 7 anos. Ok? Vamos lá. O sétimo rei que manifestará ser o anticristo, ele inicia nos 7 anos, até aí tudo bem. Mas ser anticristo, ser anticristão, ser antigoverno de Cristo, ele não é no início dos 7. Ele passa a ser. Ele passa a ser. E aqui é claro que eu não vou querer ferir a consciência dos irmãos, mas que fique claro algo que as Escrituras diz no capítulo de número 13 de Apocalipse. Ele vai receber uma ferida mortal. Então ele vai morrer e vai reviver. Quando ele revive, parece que tem outro espírito nele. Só estou dizendo que parece. Outro espírito nele. E agora a atuação dele, comumente, que assim é convencionalmente ser ensinado, ok? Agora ele mostrará a sua face. Então você consegue entender que a sua atuação, a sua manifestação anticristo é apenas 3 anos e meio. Por quê? Porque no início dos 7 anos, nos 3 primeiros anos e meio, é uma atuação para preparação, inclusive, dele. Vou repetir. No início dos 7 anos, ainda não é a manifestação do anticristo. Ou seja, ainda não cumpre Apocalipse capítulo 12, que é a ira do dragão contra o remanescente. Ainda não cumpre Apocalipse capítulo 13. Apocalipse, capítulo de número 11, por exemplo. Ou seja, ainda não existe aquela perseguição. A marca da besta não é implantada no início dos 7 anos, irmãos. A marca da besta está em evidência no meio dos 7 anos. Por quê? Porque no início dos 7 anos, o planeta Terra está convergindo de forma geopolítica, ou seja, com as nações, para formar ainda a coligação para passar de fato ao governo mundial, digamos assim, do anticristo manifestado. Então quer dizer que no início dos 7 anos, o que vai acontecer são o quê? Princípios de dores. E tem um motivo para dizer, irmãos, princípio das dores. Por quê? Porque a mulher de Apocalipse capítulo 12, ela está para dar à luz, e todos nós sabemos que uma mulher para dar à luz, ela sente princípio de dores, chamado, agora eu não sei por que eu conheço bem, né? As contrações de testes. Não sei porque eu sei isso agora. Será que a minha esposa está grávida de 8 para 9 meses? Mas para quem é mãe já sabe disso. Existem contrações de testes e existem princípios de dores antes do parto. Então, dentro deste pensamento, existe o princípio de dores para que inicie-se de fato a grande tribulação. Mas o princípio de dor não é de fato ainda o que vai dar a origem no final
para a grande tribulação. Vocês conseguem entender isso? Ou não? Então, vamos lá, recapitulando. No início dos 7 anos, existe um movimento para que no meio dos 7 anos, o anticristo de fato agora manifeste quem de fato ele é. Mas não é no início. Mas no início tem-se uma aliança, então todas as nações, principalmente voltadas para o Oriente Médio, está agora tramitando para um governo de fato mundial, e ele vai culminar dentro do início dos 7 anos, ou seja, os 3 anos e meio iniciais dos últimos 7 anos. Então, eles vão tramitar nisso, e aí, dentro disso, vai ocorrer provavelmente uma rebelião ou uma revolta entre o povo, ok? E o que vai acontecer? Então, para recapitular, vai lá. O início dos 7 anos, ok? É esse momento do qual tem o quê? Aliança de 7 anos. Daniel capítulo 9, versículo 24, 25, 26, 27. Então se faz uma aliança, ok? Dentro desses 3 anos e meio, ainda as nações estão tramitando dentro de um império global. Mas quando chegar no meio, o que acontece? Eu posso dizer para vocês que no meio, aquele do qual tem uma influência, é persuasivo, tem um olhar feroz e toda a malignitude dentro de si, ele é ferido, ele morre. E quando ele revive, eu posso dizer que parece que é outro espírito que está nele. Por quê? Porque ele já não é mais a fisionomia, já não é mais o pensamento, já não é mais o seu governo, dentro do início dos 3 anos e meio primeiros. Agora, ele vai romper a aliança. Agora ele vai estabelecer, ou melhor, a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, vai estabelecer junto com ele o governo mundial de fato. Por quê? Porque junto a ele vai estar uma confederação, vai estar os 10 reinos com ele. E ele vai se tornar a peça-chave nisso. E agora, no meio dos 7 anos, aí sim, ele vai se exaltar como Deus, vai ferir o sacrifício, vai estabelecer a profanação no Santíssimo e vai começar a grande tribulação. E aqui, de novo, se você é pré-tribulacionista como mid-pré-tribulacionista, ambos defendem que os cristãos que vão vencer ter a vida de quem segue o Cordeiro, aí lembra do que eu falei na primeira aula? Que guardaram a palavra da perseverança, eles vão ser arrebatados, logo eles serão aqueles que serão guardados da grande tribulação. E vou dizer um negócio para você, não confunda e não diga que Noé representa o arrebatamento da igreja. Noé não simboliza o arrebatamento da igreja. Pelo contrário, Noé simbolizam aqueles que ficaram para a grande tribulação, porém, serão guardados nela. Enoque representa o rapto de forma invisível antes do dilúvio. Aí sim. Mas Noé não foi guardado do dilúvio. Noé foi guardado no dilúvio, irmãos. Eu vou repetir. Noé não foi guardado do dilúvio, porque ele enfrentou o dilúvio.
mas sendo guardado dentro da arca, mas no dilúvio, é diferente. Então os que serão levados antes da grande tribulação é um tipo de Enoque. Mas os que permaneceram também terão graça para poderem também serem guardados na grande tribulação. Então você consegue entender que mediante já esses 20 e poucos minutos de aula, nós já conseguimos ter uma ideia, uma noção de que, olhando para este prisma, aqueles que dizem que a igreja não vai passar e aqueles que dizem que a igreja vai passar, nós já temos aqui uma menção, uma mensura, digamos assim, de que ambos estão com a sua razão biblicamente expressada. A única questão da nossa aula aqui, do nosso curso aqui, é no mínimo, você que é pré-tribulacionista, não diga que o pós está errado. E você pós-tribulacionista, não olhe para o pré e diga que eles estão errados. Por quê? Vamos lá? Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Corre lá. Apocalipse, capítulo de número 3. Bom, Apocalipse, capítulo 2 e capítulo de número 10, perdão, capítulo 2 e capítulo 3, vai falar a respeito das 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok? No capítulo 3, versículo 7, o texto diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Aí eu te pergunto, toda a igreja é vencedora? Paulo disse que sim. Romanos, deixa aberto Apocalipse capítulo 3. Se você quiser anotar, Apocalipse capítulo de número 3 fala a respeito da igreja de Filadélfia. E Paulo vai falar o seguinte em Romanos capítulo de número 8. Versículo de número 37. Ok? Diz assim: mas em todas estas coisas somos, e não seremos, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, por aquele. Então, a nossa expressão de ser vencedor é por aquele. Então, a dependência não está em mim, a dependência está nele. Porque estando nele, sou vencedor. E toda a igreja é coparticipante de Cristo. Logo, somos vencedores. Mas entenda uma coisa. Ser vencedor é uma coisa. Agora, viver como vencedor é outra coisa. Não me dê por mal, mas é a forma mais simplória para mim usar para você compreender. Por exemplo, vamos pegar aqui algo corriqueiro do nosso cotidiano. Time de futebol. Será que tem algum São Paulino aqui, corintiano? Vamos falar de Corinthians, né? Por quê? Porque tem uma cidade chamada Corinto. E lá tinha uns corintianos. E pensa numa igreja ruim, irmão. Não é os corintianos que é ruim, é só a igreja que era. Ok? Então, e precisou de um apóstolo São Paulo para repreender essa igreja, ensinar essa igreja. Mas não é nada sobre futebol. Mas, por que eu digo? Suponhamos então o time Corinthians. É um time o quê? Vencedor. A pergunta é, para você que acompanha o futebol aí, que gosta, né, que tem os filhos aí, o Corinthians vive qual é hoje, em 2025, a situação do Corinthians? Embora sendo vencedor, é um time de derrotados, irmãos. Então ele não vive como, embora sendo.
Mas possa ser que a qualquer momento ele se levante novamente e aí vive uma vida de vencedor. Ok? Então é um time vencedor. Então por que você quer dizer isso? Nossa, Garcia, você vai pegar logo um exemplo de futebol, carnal, mudando. Não, irmão, pode ser religioso. Entenda isso aqui. Uma coisa é uma coisa, duas coisas é duas coisas. Entenda isso aqui. Estar na igreja já nos condiciona a ser vencedor por aquele em Cristo. Ponto. Agora, viver é outra coisa. E por que eu estou dizendo? Porque Romanos capítulo 8 diz: somos mais do que vencedores por aquele. Ponto. Agora, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7, e isso é um contexto para todas as igrejas, digo de passagem a 7, ele diz assim: ao anjo da igreja. Então ele está falando para a igreja. Aí eu pergunto, essa igreja, ela é ou não é vencedora? Sim ou não? Baseado no que Paulo disse em Romanos 8, todos somos mais do que vencedores. Em quem? Por aquele. Em Cristo. Ponto. Então quer dizer, por exemplo, vamos lá, ó. Capítulo de número 2 de Apocalipse, versículo 12, diz assim: e o anjo da igreja que está em Pérgamo. Essa igreja de Pérgamo, mediante o que Paulo disse, ela é ou não é vencedora? Eu poderia fazer pergunta para todos, para todas as igrejas. A de Éfeso, a de Esmirna, a de Pérgamo, a de Tiatira, para todas, inclusive até de Laodiceia. Todas são em Cristo vencedoras. Até porque, se é igreja, tem como alguém, sem ser salvo, fazer parte da igreja? Não tem como, irmãos. Então tem como eu chamar um ímpio de igreja? Responde aí. Não tem como eu chamar um ímpio de igreja. Eu só posso dizer que fazemos parte da igreja quem foi salvo. Então quem crê em Cristo. Ponto. Então peraí. Se o João está chamando essa galera da região da Ásia de igreja, vamos ver o que estava acontecendo nessa igreja. Capítulo 2, versículo de número 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o quê? O trono de Satanás. Espera aí. É igreja, mas o trono de Satanás está lá. Se você falar para mim que essa igreja aqui não é salva, então o anjo está mentindo. Ou, na verdade, o Senhor está mentindo. Como que eu chamo alguém de não salvo de igreja, irmãos? E quem está chamando de igreja não sou eu, é o Senhor. Tanto é que ele está dizendo, escreve ao anjo da igreja. Inclusive uma igreja da qual o trono está lá, de Satanás, e não é o meu. Tá, beleza. Aquece aí as turbinas. Capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja. Essa galera aqui é igreja e essa galera aqui é o quê? É salva, sim ou não? Mas olha que interessante. Versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. Peraí. Se ele está à porta e está batendo, e ele está batendo segundo o contexto para entrar, quer dizer que Cristo está fora. Então o próprio texto está me dizendo que eu posso ser igreja e ser um salvo sem Cristo estar dentro. Aqui estar dentro não é apenas com e ter o espírito regenerado, é ter uma vida de relacionamento com Ele. É diferente. Em outras palavras, é uma igreja vencedora por Cristo, mas não vivem uma vida de Cristo, porque Cristo está fora, embora eles sendo salvos. Isso aqui muda tudo, viu? Essa consciência aqui muda tudo. Muda tudo. Para você, depois que for acompanhar essa aula gravada, pausa, volta de novo e tenta entender isso aqui. E aqui, no nome do Senhor Jesus, o Cristo, que o Espírito Santo vos ajude a compreender o que já foi falado, o que está sendo falado, o que será falado. Ou seja, de novo,
o que nós precisamos entender é que este povo é igreja, e se é igreja, são salvos. Eu vou aumentar aqui o nível, tá? Deixa aberto em Apocalipse, faz a sua anotação. Capítulo de número 1 de Coríntios. Capítulo 1 da carta aos Coríntios. Capítulo de número 1, versículo de número 2. A igreja de Deus. Paulo está dizendo que essa igreja é de quem? É de Deus. Que está em Corinto, vírgula, aos santos em Cristo. Em outras palavras, aos vencedores em Cristo. Paulo não está dizendo aqui que essa galera vive uma vida legal. Mas Paulo sabe, porque eles creem em Cristo, eles estão em Cristo, por isso são vencedores. Eles são vencedores em Cristo. Não podemos confundir com uma vida de vencedor. Isso aqui já deu exemplo. Ok? Então ele está chamando esse povo, primeiro, de igreja, de Deus. Segundo, de santos. Ok? Igreja de Deus e santo. Tá claro aí? Bom, se você já leu essa carta, se você já leu esses 16 capítulos aqui, ok? Você sabe muito bem de que era uma das igrejas mais problemáticas para Paulo. Por quê? Porque todo tipo de pecado praticamente estava lá. Inclusive, a igreja, entre aspas, mais espiritual em que sentido? Que continham no meio deles todos os dons, era que dava mais problema. Qual que é o problema, irmãos? Nós não podemos confundir dons, que é aquilo que está sobre, com fruto, que fala daquilo que é dentro. Observe, dons, o diabo pode se assemelhar. Em que sentido? Ter sabedoria, de certa forma, o diabo pode conceder, principalmente o que ele vai conceder para o anticristo. Curar, o diabo também pode. Vocês conseguem entender isso? Então aquilo que está fora, como no sentido de poder, o diabo pode ter, o diabo tem e empresta para muitos. É por isso que quando você vai para a África, aí quando assim, esse dia eu falei para um um bandista, macumbeiro, falei, rapaz, o que você fazia aqui no Brasil, embora já também é maligno, mas é fichinha, perto do que fazem na África. Ele se sentiu afrontado. Eu falei, não, eu tô falando sério. Irmão, vocês sabiam que lá na África, os demônios lá, o poder maligno, consegue, de um cadáver de 2 dias morto, se levantar? Você já viu isso aqui no nosso Ocidente? Pois é. Talvez a sua e a minha compreensão seja tão pequena, irrisória, porque a gente está aqui nesse continente aqui nesse nosso mundo. Vocês conseguem entender isso? Nós não temos noção. E eu costumo dizer que nas nossas aulas presenciais, que a igreja brasileira, principalmente, ela não tem noção do que é a regência do mundo espiritual. Eles pregam João 1, capítulo 1 e capítulo 2 como que se fosse simplesmente uma questão para dar ênfase. Ah, olha, observe aqui, Deus no capítulo 1, capítulo 2 fez isso com Jó, mas fica tranquilo que no capítulo 42, tu me fala a memória, ele vai virar seu cativeiro. Então é como uma mensagem de autoajuda. Irmãos, se nós soubéssemos a profundidade da espiritualidade no mundo espiritual de Jó, a gente parava de pensar que anjos só estão nos céus para dizer glória a Deus, santo é o teu nome. Isso é o mínimo que está acontecendo no mundo espiritual. Mas por quê? Porque a gente está no mundo ocidental onde pouco se fala a respeito de batalha espiritual. Pouco se fala sobre o mundo espiritual. Vocês conseguem entender isso? Então, o que eu estou dizendo? A igreja em si, muitos em si, não de forma geral, mas boa parte dela, ainda não compreendeu o que é a igreja. E voltando no texto, a igreja de Corinto,
era essa igreja de muito poder. Então, não crie expectativa e nem se vanglorie com uma igreja cheia de poder. Porque se essa igreja que tem poder, que fala muito em línguas, que profetiza, que tem revelação, que tem cura, mas quando sai daquelas quatro paredes, não tem o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, esse povo pode estar igual a menina possessa no Atos capítulo 16, falava verdades, mas o espírito que a conduzia era o diabo. Então eu posso falar verdades, posso curar, mas ser inspirado pelo espírito de mentira. Por quê? Porque o que vai libertar a igreja não é falar de verdades e não é falar a verdade. O que liberta ainda a igreja é conhecer a verdade, ou seja, tem muita gente falando verdades, pregando verdades, ensinando verdades, mas não tendo conhecimento, ou seja, relacionamento com a verdade que prega. Então eu posso viver pregando a verdade, mas uma vida de pregar a verdade não vai me libertar da vida de mentira que eu vivo dentro. Porque uma vida de mentira que se vive dentro não é libertado pela verdade que se prega, mas é verdadeiramente libertado quando aquilo que eu prego sendo verdade, eu tenho relacionamento. Porque senão eu vou ser apenas um João, o Batista, na beira do caminho, que não sigo o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eu apenas aponto. E algo muito interessante que o Senhor nos deu nessa semana, eu repito para vocês. Se eu e você fosse um ponto de encontro para Cristo, as pessoas, ao chegarem em você, poderiam sentar à mesa e conversar com Cristo do lado, ou você é alguém que só está apontando onde ele está. Ou seja, você, por exemplo, você conhece Billy Graham? Conheço. Então, lá está Cristo. Observe, você é alguém que consegue apontar onde está Cristo. Mas você consegue entender que você não é aquele que está no ambiente onde está Cristo? Porque isso fala de relacionamento. Isso fala de vida. Então tem gente que só aponta Cristo. Quem é você? O que aponta ou é aquele que está com ele? Em outras palavras, se você não é aquele que aponta, você é aquele que diz: eu não vou te mostrar para onde você vai para encontrar Cristo. Conforme eu sou um cristão, vem a mim, que em mim você encontrará o Cristo. Porque assim como o Cristo diz, não é vai para o Pai, é vem para o Pai, isso é sinal. Isso aqui é novo, hein? Isso é sinal de que Cristo não apontava ao Pai. Isso é sinal de que Cristo dizia: senta comigo, você pode conhecer o Pai comigo. Você não precisa ir para qualquer outro lugar. Porque o onde que o Pai se encontra não é um apontamento. É um local que eu já estou. Aleluia. Quem é você, irmão? Quem é eu? Quem somos nós? Você é a placa de informação onde se encontra o local que o Pai está? Ou você é o local que o Pai está? Se você é uma placa que aponta, pode ter muito poder em você. Porque você descobriu até o caminho que leva. Então você tem muito poder. Qual que é o seu problema? Qual que é o nosso problema? Nós temos pouco relacionamento. Nós temos pouca intimidade, pouca comunhão. Então, como quem aponta, a gente tem muito poder, mas como que tem fruto, a gente só aponta. Então nós não somos o local. E o que eu quero dizer para vocês? Lembra dos arrebatamentos, ou do arrebatamento pré ou mid, que não vai passar pela grande tribulação? Tem tudo a ver com aqueles que não estão sendo placa que aponta, mas estão sendo o local do encontro com Cristo e com o Pai. Vai formando as equações aí.
Então, no capítulo 1 de Corinto, Paulo está dizendo a igreja de Deus e aos santos. Então, ele chamou essa igreja do quê? De Deus e de santos, sim ou não? Partindo para o final. Tá, beleza. Olha no capítulo de número 5. Capítulo 5, versículo 1. Está na Bíblia, viu? Não sou eu não, está na Bíblia. Geralmente se ouve que há entre vós o quê? Fornicação, sexo ilícito. Dois tipos de sexo ilícito. Aquele antes do casamento, inclusive o depois do casamento. Antes é no sentido fornicário. Depois é adultério. Tá? O texto diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, vírgula, fornicação tal. Olha só a expressão. Aqui as irmãs entendem melhor, que eu gosto de usar muito essa expressão. Quando as irmãs vão numa loja, vão num shopping, e de repente está lá, está com o esposo, com o namorado, amor, compra para mim. Não, mas você já tem uma lá em casa. Não, mas essa é a bolsa, o sapato. Por quê? Ela está dando a ênfase que essa é diferente. Então, quando Paulo usa a expressão fornicação tal, é porque isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente. Detalhe, isso aqui é diferente no sentido de um jovem namorado que se relaciona antes do casamento, tanto quanto o casal que se relaciona com outro ou com outra no casamento. Isso aqui, inclusive, é distinto desses dois atos. Por quê? Porque, olha só, que nem ainda entre os gentios se nomeia, nem no meio do povo ímpio eles aceitam, eles têm a moralidade disso. Como é haver quem possua a mulher de seu pai? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que no meio da igreja de Deus, que ele está chamando de santo, ou seja, vencedor, porque é por aquele, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que você pode ser salvo. E nesse contexto, o camarada ainda estava pegando a esposa do seu pai. Isso é um choque para você, mas graças a Deus que não fui eu que escrevi. Graças a Deus que eu tenho o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Paulo dizendo aos santos, a igreja de Deus. E no capítulo 5, dizendo, no meio de vós tem um que se relaciona com a mulher do seu pai. Paulo, mas você está chamando esse de igreja e esse de santo? Pois é, porque a gente não consegue mais entender o que é a igreja. Porque se nós entendêssemos o que é a igreja, nós compreendíamos o que Paulo estava dizendo. Aí, no versículo de número 8, diz assim: por isso façamos a... Não, versículo de número 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como o tal nem ainda comais. Aí, o que Paulo fala destes, rapaz? Versículo de número 5. Coríntios 5, versículo 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição do quê? Do corpo. Isso aqui não é da alma, viu? Isso aqui é do corpo. Para que o espírito seja salvo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, em comum acordo, em comunhão, entregue ele a Satanás para que o diabo cumpra o salário desse tipo de pecado, que é o quê? A morte, matando. Então quer dizer que o camarada, no ato, sendo entregue ao diabo, o diabo matando, ele ainda é salvo. Garcia, eu não concordo. Então nós não concordamos com Paulo. Ok? Nós
não concordamos com Paulo porque é isso que Paulo está dizendo. E vou confessar um negócio para vocês. Há uns anos atrás, quando eu ouvi isso aqui, há uns anos atrás, quando eu li isso aqui, eu fiz igual você. Eu pensei igual você. Eu falei, não é possível, esse camarada está ensinando heresia. Esse camarada está ensinando alguma coisa que não é possível. Mas Paulo está dizendo, ele está em pecado. E o que ele merece é a morte do corpo. Todavia, ele é salvo. Aí aqui precisamos entender o quê? Uma coisa é ser salvo, outra coisa é viver uma vida transformada. Uma coisa é ser vencedor, outra coisa é viver uma vida de vencedor. Em outras palavras, lembram quando eu falei com vocês de que quando Cristo, no início dos 7 anos, ou no meio dos 7 anos, quando arrebatar, aí eu perguntei, quem ficou deixou de ser salvo? Quem ficou deixou de ser salvo? Não, irmãos. Aí entra o quê? Entra o pré balançando e o pós ajudando a ser balançado. Em que sentido? Ué, mas você disse que a igreja não vai passar, mas se você está dizendo que é pré ou mid e esse salvo ficou, vai passar. Pois é por isso que eu estou aqui tentando conversar com vocês. É por isso que nós precisamos conciliar. Existem esses textos que os que praticam a vontade do Senhor serão arrebatados. Então são salvos que vivem como salvos. São salvos que vivem tentando vencer os pecados. São salvos que, mesmo que às vezes até cometem pecados involuntários, eles se arrependem, eles vão aos pés do Senhor arrependidos e alcançam graça e misericórdia e deixam. Mas em contrapartida, existem até outros salvos, mas que talvez não entendeu muito bem o que é ser salvo, não entendeu o sacrifício e está vivendo às vezes uma vida de qualquer jeito. Então aqui entra o quê? Uma equação, ou seja, eu sou salvo, mas não é esse tipo de salvo que ele vai vir buscar. O salvo, o tipo de salvo que ele vai vir buscar antes da grande tribulação, e aqui pegamos o pré ou mid pré-tribulacionista. E aí colocamos as devidas características. Que ele vai levar são aqueles que estão vivendo, tentando vencer o pecado, tentando viver, fazer a vontade de Deus. Vocês conseguem entender? É diferente. Em outras palavras, o que você quer dizer, Garcia? Suponhamos que Cristo arrebatasse os salvos que vivem uma vida de salvos, ou salvos vencedores. A pergunta é, esse camarada aqui subia? Aí se eu dizer para você que ele subia, aí sim você poderia me chamar de um herege. Porque aí ficou fácil, né, irmãos? Eu tá aqui tentando vencer os pecados, aí o camarada se relacionando com a esposa do pai, e eu dizer que Cristo vem, eu que estou tentando, e ele que está tranquilo, subirmos. Aqui cai por terra algo que ser arrebatado não é uma questão automática de salvação. Mas ser arrebatado é quem seguiu o Cordeiro, quem viveu como Cristo. E quem não seguiu, e quem não viveu, vai ficar, ué. Mas estes serão como Noé. Ou poderão ser como Noé. Porque, vamos lá, existe uma diferença entre Enoque e Noé. Vou repetir, existe uma diferença gritante entre Enoque e Noé. Os que ele vai levar são aqueles que andaram com Deus. Esse não vai conhecer o dilúvio. Aí eu pergunto para vocês, Enoque conhecia a Deus assim como Noé.
Um subiu antes do dilúvio. Mas o que ficou, que é Noé? Deixou de crer em Deus? Não. Não. Mas ficou. E foi guardado no dilúvio. E aqui então você começa a entender para onde eu quero levar. Eu só falei para você abrir, falei, fiz toda essa volta para você entender aqui e finalizar a aula. Apocalipse, capítulo de número 3. Capítulo 3, versículo 7, está muito claro que ele está falando a uma igreja. Capítulo de número 2 inteiro também ele está falando a igreja. Igreja qual? De Éfeso, de Esmirna e assim sucessivamente. Inclusive, como eu falei para vocês, capítulo 2, versículo 12, tinha uma igreja lá que tinha o trono de Satanás lá. A igreja de Laodiceia era uma igreja que ele chamou do quê? Nu, pobre ou miserável, desgraçada. E por fim ele estava fora, mas ele chamou de igreja. Não é eu, irmãos, é o texto. É o nosso entendimento sobre o texto que está equivocado. E nós precisamos lançar luz na nossa ignorância e religiosidade e deixar e permitir rasgar esse véu. Mas se você não quiser corroborar comigo, não tem problema. Ok? Mas vamos continuar o papo. Finalizando. Versículo 7. E ao anjo da igreja, tá? É a igreja da Filadélfia, de Filadélfia. Aí ele diz o seguinte, no versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora. Então ele está dizendo, os irmãos que fazem parte da igreja de Filadélfia, como guardou a palavra da perseverança, que é Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, que é seguir o Cordeiro. Talvez nós falemos um pouquinho mais depois sobre essa palavra da perseverança, que é viver combatendo o pecado, viver vencendo os pecados, confessando os pecados, deixando, fazendo a vontade do seu Pai. Estes daí eu vou guardar, porque são tipo de Enoque, que andaram comigo, porque venceram comigo. Mas observe, o versículo de número 12. A quem vencer? A quem? Então está vendo que ele transforma individual ou pessoal os da igreja de Filadélfia? Quer dizer que não são todos que vão guardar a palavra da perseverança. Mas aqueles quantos guardarem, eu os guardarei da Garcia. E os que ficaram? Pois é. Se na igreja de Filadélfia ele já está chamando de igreja quem é nu, pobre ou miserável e desgraçado, se Paulo está chamando um fornicário com a esposa do pai de santo e de igreja, quem ficar para a grande tribulação continua no mesmo nível. Qual que é a distinção? Eu só não vivi como. Estes que viveram como Cristo vão primeiro. E os que ficaram, Garcia? Os que ficaram, vamos lá, cá para nós e finalizo. Fechei a minha Bíblia. Fechei a minha Bíblia. Cá para nós. Quando nós cometemos alguns desvios, cometemos alguns pecados, e quando se torna à tona, ou quando confessamos, se acontece alguma coisa de ruim, horas depois, dias depois, a sua consciência pesa, porque a culpa é instaurada, e você logo, para alguns, não são todos, se arrepende. O que é o arrependimento? Voltar à atitude do passado, estando no presente. Então você daria tudo para não fazer, para não falar, para não pegar, para não tocar naquilo que o passado fez.
É tanto que você fica amargurado, triste. É um Pedro chorando. Vocês conseguem entender? Então o arrependimento é instaurado, querendo voltar. Aí eu pergunto para você. O texto de Apocalipse nos diz que naqueles dias será tão grande a tribulação, a perseguição será tão grande, que você, que está me ouvindo, e se porventura ficar para a grande tribulação, não, né, irmãos? Mas se você conhecer alguém que ficar e que ouviu isso que eu estou falando, rapidamente eles vão se arrepender. Mas sobre grande tribulação. Nisso, naquilo que o Senhor Jesus não conseguiu fazer em uma vida aqui, ele vai usar o anticristo como um pastor para lhe disciplinar como vara. Está na Bíblia, está no Primeiro Testamento, irmãos. Está lá a respeito do anticristo. Eu vou levantar um falso pastor para vos disciplinar. Para quê? Porque toda disciplina do nosso Pai visa o arrependimento para amadurecer a consciência de um filho. Então, se nós não estamos conseguindo nos amadurecer a estatura de varão perfeito, viver seguindo o Cordeiro, ele vai usar a grande tribulação como a sua grande vara para nos disciplinar. Vocês conseguem entender isso ou não? E eu vou te dizer um negócio, irmão. Camarada que deixou de fazer a obra, a vontade de Deus, para construir a sua casa, para ter o seu carro, nada contra quem está fazendo. O problema é fazer essas coisas e exceder. Ou seja, o exceder era para você estar fazendo a vontade, mas você excedeu para cumprir a sua em deleite da sua alma. Esse é o problema. Então nisso, a galera que viveu fazendo e vivendo para si, agora entra o contexto de Mateus 24. Quem está no telhado, não desça. Quem está no campo, não volte. Não volte. E sobre isso nós vamos falar mais depois. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque arrebatamento pré e mid-pré-tribulacionista, ou seja, aqueles que não vão passar pela grande tribulação, são aqueles que amadurecerem. E vocês estão lembrados do que nós falamos na aula passada? Pois é. É para isso que nós precisamos entender a respeito da igreja como lavoura. Porque se você não entender o que Paulo diz em 1 Coríntios, corre lá. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele diz, a igreja de Deus. Então ele está dizendo, a igreja de Deus é uma lavoura. E se você não entender esse aspecto da igreja como lavoura, você vai falar que o pós está errado e você pós vai falar que o pré está errado. Mas graças a Deus que, ao menos, temos a possibilidade de receber luz. E nisso que Paulo diz, entendendo, fará toda a diferença. Então vamos aprender? Mas não é agora e nem hoje não. É na próxima aula. Deus os abençoe em nome de Jesus.